Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Termodinâmica 2, do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Cornélio Procópio. Sou o professor Rubens Galo e, no nosso encontro de hoje, damos início ao 8º tópico da ementa, a análise de exergia. Até este ponto do curso, nós trabalhamos intensamente com os princípios da primeira e segunda lei da termodinâmica. Nós já consolidamos a ideia de que a quantidade de energia sempre se conserva, mas também compreendemos que, na prática, a qualidade dessa energia se degrada devido às irreversibilidades dos processos reais. A grande questão que trago para vocês hoje é: como podemos medir matematicamente essa perda de qualidade? Como saber o quanto de trabalho útil uma fonte de calor ou um escoamento de fluido realmente pode nos fornecer antes de entrar em equilíbrio com o ambiente? É exatamente para responder a essas perguntas que a análise exergética serve. Para nós, na engenharia mecânica, a exergia não é apenas um conceito abstrato, é uma ferramenta de projeto e diagnóstico. Ela nos permite olhar para dentro de ciclos de potência, sistemas de refrigeração e trocadores de calor, apontar exatamente onde o nosso potencial de gerar trabalho está sendo destruído, consequentemente, onde devemos focar nossos esforços para otimizar nossos projetos. Preparem seus materiais, deixem os cadernos a postos para as deduções matemáticas, e vamos juntos entender como extrair o máximo de eficiência dos nossos sistemas térmicos. Vamos lá! Avançando para o nosso próximo slide, vamos analisar este experimento mental que ilustra perfeitamente o conceito central da exergia. Notem a linha tracejada ao redor do nosso experimento. Ela representa a fronteira de um sistema isolado. Como vocês bem lembram dos nossos estudos anteriores, um sistema isolado não troca nem massa nem energia, seja na forma de calor ou trabalho, com o ambiente ao seu redor. Olhem para o estado inicial, na figura A. Temos um reservatório cheio de combustível e o ar interno a uma temperatura inicial. Em seguida, iniciamos a queima desse combustível, passando pelo estado intermediário B, onde a chama está acesa e o nível de combustível começa a baixar. Por fim, chegamos ao estado C. Todo o combustível foi consumido. A chama se apagou. O que sobrou dentro da nossa fronteira? Apenas uma mistura de ar e gases resultantes dos produtos da combustão. Como o sistema é isolado e a reação liberou calor, a temperatura interna do gás subiu levemente para um pouco maior que a inicial. Agora, prestem muita atenção na sequência de conclusões na parte inferior do slide. Conforme o tempo passa da figura A para C, o que acontece com a energia? Pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de energia permanece constante. Toda a energia química que estava armazenada nas ligações do combustível foi transformada em energia térmica, aquecendo o gás. A energia total do estado A é exatamente igual à energia total do estado C. Não perdemos um único joule. Mas pergunto a vocês, futuros engenheiros, esses dois estados têm a mesma utilidade prática? É claro que não. No estado A, tínhamos um combustível de alta qualidade. Nós poderíamos ter colocado esse combustível no motor de um carro, em uma caldeira ou em uma turbina para gerar trabalho mecânico ou eletricidade. O nosso potencial de uso era altíssimo. No estado C, o que nós temos? Apenas um volume de gás levemente morno. É praticamente impossível extrair trabalho útil de uma pequena diferença de temperatura. Portanto, ao longo desse processo de combustão livre, o potencial de uso, ou seja, a nossa exergia, despencou, foi destruída pelas irreversibilidades do processo. E a consequência direta para a engenharia e para a indústria é a última linha do slide: o valor econômico decresce. Ninguém compra um tanque de gás levemente aquecido, mas o mundo inteiro paga caro por um tanque de combustível. A energia se conservou, mas a sua qualidade e o seu valor financeiro foram perdidos para sempre. No momento conhecemos as duas leis da termodinâmica. A primeira lei, que trata do princípio da conservação de energia, é uma ferramenta que pode ser usada para contabilizar o uso da energia durante um processo, e segunda lei, que estabelece as condições para que essas transformações ocorram.
Da união entre a primeira e segunda lei surge uma nova propriedade de um sistema, chamada exergia. O papel da exergia. A exergia, também chamada de disponibilidade, é uma ferramenta analítica. Ela é definida como o trabalho útil máximo que pode ser obtido de um sistema à medida que ele passa por um processo reversível, até atingir o equilíbrio termodinâmico total com o seu ambiente de referência, o estado morto. A exergia atua como a tradução prática da segunda lei, focando na qualidade da energia. Enquanto a energia nunca é destruída em um processo, primeira lei, a exergia é sempre destruída em processos reais devido a irreversibilidades, como atrito, mistura de fluidos ou transferência de calor com diferença finita de temperatura. A destruição de exergia é diretamente proporcional à geração de entropia no universo. O que chamamos coloquialmente de perda de energia em um motor ou turbina é, na verdade, a destruição da exergia. Em resumo, as leis da termodinâmica são as regras imutáveis do universo. A exergia é a métrica que criamos fundamentada nessas leis para medir o potencial de trabalho de um sistema e quantificar o quanto desse potencial estamos aproveitando ou desperdiçando na prática. Temos dois cilindros contendo ar à mesma temperatura, mas com pressões diferentes. Qual desses dois sistemas pode gerar mais trabalho? A princípio, a resposta mais lógica seria o cilindro com a maior pressão. Poderia, por exemplo, fazer com que o ar contido no cilindro de maior pressão escoasse por um difusor, acionando o rotor de uma turbina, gerando com isso trabalho útil. Mas não falei nada sobre o ambiente em que esse cilindro se encontra. E se o ambiente estivesse nas mesmas condições do cilindro? Trabalho poderia ser gerado. A resposta é não, uma vez que ambiente e sistema estão nas mesmas condições. Podemos dizer que a capacidade de geração de trabalho mecânico é uma propriedade que está diretamente relacionada com as propriedades do estado em que o sistema se encontra e o ambiente que o cerca. Sempre que dois sistemas em estados diferentes entram em contato, existe um potencial para gerar trabalho enquanto eles buscam o equilíbrio. Pense na imagem à esquerda. Temos um corpo mais quente que o ambiente. Pela lei zero da termodinâmica, ele vai ceder energia até que as temperaturas se igualem. Mas, e se a gente aproveitasse essa energia? É o que vemos na imagem à direita. Em vez de simplesmente perder esse calor durante o resfriamento, nós o transferimos para um ciclo de potência. Assim, produzimos trabalho mecânico útil, que pode ser usado para levantar um peso ou gerar eletricidade. Isso nos leva ao conceito de sistema global, que é formado por três elementos: o corpo que fornece o calor, o ciclo que transforma parte desse calor em trabalho, e o ambiente, que atua como um reservatório térmico recebendo a energia rejeitada, tudo isso respeitando a segunda lei da termodinâmica. Resumindo, a energia mecânica produzida por esse ciclo de potência é o que chamamos de trabalho do sistema global. Agora precisamos definir o que é um ambiente e estado morto. Ambiente é um sistema compressível simples, grande em extensão com pressão e temperatura uniformes. Estado morto é quando o sistema está nas mesmas condições de pressão e temperatura do ambiente. O slide apresenta um exemplo de ambiente e estado morto. Conceito de potencial de trabalho útil. É a máxima energia mecânica que pode ser extraída de um sistema, conforme ele atinge o equilíbrio com o ambiente. O restante é inevitavelmente dissipado devido à segunda lei da termodinâmica. A exergia, também é conhecida como energia disponível, representa o trabalho que pode ser extraído. Disponibilidade refere-se ao estado do sistema em relação ao ambiente. Trabalho reversível é o máximo trabalho que se obteria em um processo ideal. Muito obrigada pela atenção. Em nosso próximo encontro, estaremos dando continuidade ao assunto. Balanço de exergia para um sistema fechado.